tarde, senhor presidente. Boa tarde, nossa vereadora Diva, caros colegas vereadores presentes, a Guarda Municipal, assessoria jurídica desta casa, assessores, todos vocês aqui presentes. O que me traz hoje a esta tribuna, senhor presidente, três assuntos de extrema relevância. O primeiro que eu vou tratar é o assunto de Santa Maria 3, uma comunidade que sempre estou lá presente, tenho visitado, conheço de perto a situação daquele povo, e diante de alguma matéria que tem saído, eu acho que alguém achando que ia denegrir minha imagem, mas graças a Deus só fez crescer o meu nome politicamente, que depois do meu lançamento eu vou tratar desse assunto, de um encontro que houve em Natal, um encontro, mas fica para o terceiro assunto. Os 10 minutos, se não der tempo, eu tenho os 6 minutos de discussões parlamentares para mim concluir o meu discurso, já que são 3 oradores. A vereadora Diva gastou o tempo dela passando para o vereador Gustavo. E, caros colegas vereadores, já foi protocolado nesta casa algum requerimento sobre aquela estrada de Santa Maria 3 que liga a BR-406, aquele assentamento. Já foi palco de discurso nesta casa, já teve, eu coloquei um requerimento, acho que 1 ou 2 requerimentos, e conversando com a população, com o povo, visitando alguns colegas no assentamento de Santa Maria 3, procurei saber qual a prioridade hoje de Santa Maria 3. Elogiaram o que foi construído pelo governo, elogiaram a reforma que foi feita pelo governo atual, o prefeito Hélio, mas a maior reivindicação foi que a gente não fazia nada para que a estrada ser concluída. E simplesmente, como vereador, e como faço parte do governo, eu sou governo nesta casa, mas sou governo, sou vereador, não para tentar tirar o leite de pedra nem para encher linguiça, e sim, o que está certo, o que está errado, está errado. Esse é meu discurso, não é de agora que eu tenho esse discurso aqui nesta casa. Muitos entendem diferente o meu discurso, mas estou aqui para agradar primeiramente a Deus e o povo que me elegeu vereador. E simplesmente eu disse que não. Eles vinham até uma comissão para conversar com o presidente, e a gente abriu uma conversa com o prefeito sobre aquela estrada, que eu acho que é importante, que ele já vem solicitando e pedindo há anos. Houve até um discurso de um dos colegas vereadores que ia mudar a rota e abrir outra estrada, porque aquela tinha um problema e não podia ser. E até agora continua a mesma estrada, na mesma situação, e até mesmo pior. Mas precária a situação daquele povo naquela comunidade de Santa Maria 3. E eu quero pedir aqui, não chamar atenção, porque hoje eu estou um cara bonzinho, não vou chamar atenção, mas vou pedir encarecidamente que o secretário de obras olhe para essas comunidades que necessitam mais do poder público, que atenda uma reivindicação, um requerimento de um projeto, já que eu faço parte do governo, que esse requerimento foi da minha autoria e não tem nenhum resultado de que se vai fazer ou de que não vai fazer. E me deixa triste porque muitas vezes, colegas vereadores, o saco de pancada somos nós, mas nós aprovamos um orçamento, está lá no orçamento quantos por cento na Secretaria de Obras, quantos milhões está lá para que se faça a reivindicação da população, que tanto essas pessoas almejam, que vai estar tão no ano eleitoral,
Em 2012, muitos foram lá, prometeram que ia fazer. Eu prometi que ia lutar, não que ia fazer, mas que ia lutar. E hoje ainda luto que saia aquela estrada junto com vocês, vereadores, que eu sozinho não posso lutar só, mas tenho que ter o apoio de todos aqui desta casa. E tenho visto o empenho de vocês também, que as coisas aconteçam. E me sinto triste, porque não é um pronunciamento de alguém ou um grupo de pessoas que chegam para mim e me faz algumas perguntas, por que isso não foi feito, porque eu simplesmente, se alguém escutou e passa a citar diferente do meu pronunciamento, eu só tenho a pedir desculpa, mas eu falo a verdade. Eu falo a verdade, o porquê que foi feito, e quando é que vai ser feito, mas quero aqui pedir carecidamente aos secretários que hoje são nomeados pelo Executivo, que muitas vezes, senhor presidente, o prefeito, ele leva a culpa que não é dele, mas sim de um secretário, porque só tem dois nomes para levar a culpa, é o vereador, os vereadores e o prefeito. E aquela pessoa que ele nomeou, que ele deu a decisão, está aqui no orçamento, você tem no orçamento, e nem sequer um projeto para uma estrada, eu acredito que não tenha feito na Secretaria de Obras para que se ajudasse aquele povo. Quero aqui que fique registrado em ata, porque eles estão formando uma comissão, e eu vou precisar tanto da ajuda do senhor presidente como de todos os colegas vereadores, para que seja marcada uma audiência com esse povo, e que a gente dê um prazo, ou até quando, se dá tempo de fazer esse ano, se vai ser feito em 2017, se vai ser feito em 2018, mas que nós temos que encontrar uma solução para que seja feita e atendida a reivindicação daqueles moradores de Santa Maria Teresa. O outro assunto é sobre as empresas que prestam serviço no município de Guamaré. Umas empresas, nós temos hoje, graças a Deus, várias frentes de serviço no nosso município, como recuperação de algumas praças, construção de algumas casas, reforma de cemitério, pavimentação em algumas ruas. Mas me desculpe, colegas vereadores, para o senhor presidente, muita frente de serviço, e vejo muita gente do nosso povo desempregada, aonde lá naquelas vagas de emprego, se você analisar, você passa olhando, onde se tem numa obra 10 funcionários, 9 é de fora e um só é de Guamaré. Permita, que não seja longo, só tenho 10 minutos. Não, vai ser bem breve, só para corroborar com o que Vossa Excelência está falando acerca dessas frentes de trabalhos e dessas empresas que estão executando serviço no município. Eu protocolei hoje na casa, inclusive, um pedido de informação, deve ir para a mesa, ser deliberado, porque além da ausência do nosso povo nessas frentes de trabalho, muitos pais de família estão aí praticamente passando fome, aqueles que conseguem ingressar ainda são duramente castigados, porque entram de forma avulsa, certo? E muitos deles trabalham e nem recebem. Fui procurado por um grupo de pessoas que prestaram serviço para o município através dessas empresas e até agora sequer receberam. E quando recebem é bem abaixo do valor do mercado. Aí a pergunta é, além dessa crueldade, a gente precisa saber se o município está pagando o valor devido. Se tiver... Obrigado, doutor, pela informação. Eu também fui procurado nesse mesmo sentido, até mesmo teve aqui nesta casa hoje, às 10 horas, uma comissão de alguns pais de família de Baixa do Meio, e carecidamente eu marquei, na hora que ele foi agora no meu gabinete, eu cheguei para nós ter uma reunião com o presidente, e ele simplesmente nos atendeu no seu gabinete, deu algumas explicações, mas as pessoas estavam muito revoltadas. Mas revoltado por quê? Porque não estão passando necessidade. Para não dizer fome, mas estão passando por dificuldade.
uma empresa chega. Hoje, qual é a qualificação da empresa dessa? Pedreiro e servente. É o que mais nós temos no nosso município. Mas eu me preocupo, porque eu fui eleito para lutar pelo meu povo, para lutar por uma cidade melhor, para lutar por um povo melhor. E não vou me negar em ser procurado por ninguém deste município, por qualquer dificuldade que tenha, necessidade, e eu das costas. Disse a eles hoje na sala do presidente: estou trazendo vocês aqui para conversar com o presidente, para levar o assunto para o prefeito, mas vou levar o assunto para a tribuna, porque é onde eu tenho imunidade do que eu falo, do que eu penso. Gente, a situação está difícil. Eu visito este município, não é visitar jogando bola, não é visitar numa festa, não é visitar numa praça, não. É lá dentro, onde tem a maior dificuldade, onde está a maior situação. Procure saber do quilômetro que no nosso interior essa semana. Procure saber de Santa Maria 3, o Marizeiro. Então eu conheço. Não adianta ninguém vir dizer a mim: ah, eu conheço. Vamos conhecer de perto. Vamos visitar mais cedo. Não tenha medo não, bora. Bora sentir de perto a dificuldade daquele povo. Vamos. Porque eu sei, meu amigo, nós temos mais de 100 empregos no município hoje. Se tiver 10 de Guamaré, tem muito. Ainda pior, quando chega lá, eles dizem assim, ó, os encarregados: procure um vereador, diga ele que manda uma hora que eu lhe emprego. Pelo amor de Deus. Eu não quero empregar meus eleitores, não. Eu quero empregar o povo de Guamaré, que seja eleitor de Gustavo, de Miranda, de eu, de Diva, mas que o povo esteja empregado. O povo esteja ali, trabalhando, ganhando seu salário digno, que caminhe com suas próprias pernas, para que não esteja na cama, todo dia que vier aqui. Vereador Edson, pedir que o senhor conclua seu discurso, porque o tempo já foi. Vou só concluir, senhor presidente. Gente, Miranda, muitas vezes de manhã eu acordo com 3 pais de família, porque eu conheço de perto a situação. Vamos ser mais realistas. Tem gente passando fome no município de Guamaré. Você acredita nisso, vereador? Por falta de emprego. É a realidade do nosso município. Então cabe a gente, nós vereadores, nós tomar a providência dessas empresas que prestam serviço ao nosso município. Eu só posso procurar uma empresa privada que nem a Petrobras, como agora demitiu 40 funcionários, 35 de Guamaré e 5 de fora. E o que veio de fora vai para cá. Mas eu só posso ir atrás das empresas que prestam serviço à empresa privada que nem a Petrobras depois que eu cuidar da minha casa. Depois que eu vi o erro, tirar o erro que existe na minha casa, que é do poder público, que é das empresas que prestam serviço a Guamaré. O meu pronunciamento, ele não vai ficar só aqui não, porque se nenhum de vocês aqui eu vou a cada empresa que presta serviço de Guamaré para saber por que não emprega o povo de Guamaré, e vou trazer aqui para esta tribuna o porquê que não emprega o povo de Guamaré, o que é que está acontecendo. Meu muito obrigado. Palavra do facultado. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra do Edson. Se identificar com o balcão, né? A tribuna e o microfone. Tanto tempo sem falar. Senhor presidente, e quero aqui também, o tempo é tão curto na tribuna de 10 minutos, e esse pronunciamento sobre esse desemprego do município de Guamaré, vamos tratar sobre as empresas que prestam serviço aqui neste município. Já vem com 2 anos a gente batendo aqui nesta casa a falta de respeito das empresas que prestam serviço no município e não entregam o povo de Guamaré. Há 2 anos. E eu, particularmente, venho batendo nesse problema. Só não se tem até um requerimento para se criar um projeto para que 90% das empresas que prestam serviço no Guamaré empreguem 90% dos filhos do Guamaré. Os 10% ele entrega quem quiser, como encarregado e o dono da empresa. Mas a gente vai trabalhar isso aí, vai amadurecer que isso um dia seja a realidade no nosso município.
Falando um pouco, eu também, no início do meu pronunciamento eu falei de uma matéria, mais uma vez, hoje eu vou falar sorrindo, porque eu vou até parabenizar você, viu, Josué? Não vou parabenizar você porque você está de parabéns, pela algumas matérias que você tem postado comigo. E uma matéria exclusiva, uma bomba no cenário político da Maré, e interessante. Eu acho que eu sou um dos vereadores que, se puxar, pegar o livro de ata aí, eu sou sou um dos que poucos falam a sessão desta casa. Mesmo, muitas vezes, sem poder vir aqui nesta sessão, eu venho aqui dar a minha presença, já que só um dia por semana, é tão pouco a gente vereador trabalhar 4 dias para o povo. O povo paga o mês todo, só trabalha 4 dias, então é tão pouco era para ter sessão um dia ou outro não. Também 3 vezes por semana. Então, assim, aí eu estava em Natal, mas eu à noite tentei ligar para o presidente, não consegui. Liguei para o assessor jurídico desta casa, o Dr. Mauro, e expliquei a ele o porquê que eu ia em Natal e que meu nome e que a minha presença fosse justificada nesta casa, e que eu saiba não foi. Segundo o blog, não escutou a justificativa que eu tinha em Natal. E vendo aqui a matéria, que é muito interessante, é que foi um encontro entre eu e o vereador Gustavo em Natal, que, conforme aqui o pronunciamento do amigo Josivan, ele lembra que no outro pronunciamento eu disse aqui a ele, que muitas vezes o feitiço vira por cima do feiticeiro. E muitas vezes Josivan perguntava assim para mim: vereador, vereador, estou precisando de matéria. Que dá embora quando você aparece no meu blog. É assim, Josué? Não sei porque o doutor que bom é seu blog, mas graças a Deus eu tenho sangue bom. E vem dia 12 do mês, quando foi ter a sessão, tem um detalhe aqui que diz que eu e o vereador Gustavo vamos contando na hora. O vereador Gustavo, ele é vereador, nesta casa, como eu também. Para mim conversar com o Gustavo, eu não preciso ir para Natal, muito menos para outro país. Eu converso com o Gustavo no gabinete dele, no meu carro, no carro dele, eu na minha casa, porque eu tenho uma amizade com o Gustavo, não é de hoje. Nós nos confrontamos aqui nesta casa, eu situação, como hoje situação, e eu oposição. Mas tem que existir entre dois políticos o respeito. Eu não estou numa guerra. Existe uma disputa política. Não estou numa guerra. E não há compromisso nenhum entre eu e o vereador Gustavo, como eu, nem eu, e quero deixar claro aqui, nem eu com o Mozaniel. Para você ter ideia, faz muito tempo que eu não converso com o Mozaniel, faz muito tempo que eu não vejo nem Mozaniel. Mas, depois que eu passei a fazer parte de um partido, o Partido da Vitória, eu, de lá para cá, fui criticado, não só pelo Bloco Amarentis, mas por muitos aliados do meu partido. Eu não sei o porquê. Disse naquela tribuna que o Partido da Vitória tinha vindo para somar. O Partido da Vitória já fez parte da coligação, que hoje eu faço parte. E, mais uma vez, uma matéria que eu acho e que é verdadeira, uma matéria mentirosa. Porque eu queria só uma coisa, Josué, que você postasse a foto minha e Gustavo em Natal. Porque vai ser difícil, porque o vereador está vindo uma maré. Aí você, para juntar eu e o Gustavo em Natal, vai ter um pouco de dificuldade. Sem montagem, na moral assim, daqui a foto. Não espero ninguém você me encontrar com o Gustavo em Natal não, e você bater, daqui a foto, não. Poste agora, porque pode ser que amanhã eu encontro com o Gustavo em Natal. Não sei. Nós somos amigos. Mas eu quero parabenizar a Josivão, porque falo de mal, falo do Rio, você está falando do meu nome. E
aqui, meus irmãos, parabenizar por uma coisa só. Você sabia que eu sou igual a fermento? Quanto mais pobre, quanto mais mexe, quanto mais coloca, mais incha, mais eu cresço. Mais eu cresço politicamente no município de Guamaré. Mas sabe por que eu cresço politicamente? Eu não sabia que estava tão bem politicamente. O senhor vai dar no da junta semana passada, vereador. Você me fez 15 dias sair das minhas bases políticas, dos meus amigos, e saber como estava a minha situação política. E graças a Deus, Oswaldo, estou bem. E você sabe que eu estou bem. Você é um cara que conversa muito e sabe disso. Mas eu acredito que para a gente colocar matérias, vamos colocar uma matéria verdadeira, uma matéria que o povo leia e reconheça que é a verdade. Porque para alguns políticos, para alguns amigos, aliados, eu posso estar mal, mas não estou. Porque eles sabem também que eu não estou. Mas você sabe o que é isso? Por que eu estou bem politicamente? Primeiro, uma das coisas é humildade, respeito, transparência com o que eu faço, dizer um sim na hora certa, dizer um não na hora certa, não prometer a ninguém que vou dar casa, muito menos emprego, que isso eu não tenho, como muitos fazem. Conhecer de perto a situação de cada um deste município, ter a coragem de trazer para a tribuna a reivindicação do povo, mesmo sendo governo, mesmo sendo aliado, que muitas vezes alguém já disse a mim, isso é papel de oposição. Não, isso é papel de todos nós vereadores, trazer a necessidade e a dificuldade de cada um que mora nesse município. Não é papel só da oposição. Mas eu tenho visto que alguém me vê com maus olhos aquilo que eu falei na tribuna minha. Eu devo satisfação primeiramente a Deus, que é que me mantém aqui, segundo ao povo de Guamaré que me elegeu e que vai me eleger novamente vereador deste município, porque sabe do meu papel, sabe do meu trabalho, sabe do meu respeito. Tanto faz ser um rico como um pequeno, independente que votou em mim ou não, mas que quero aqui, mesmo sabendo que a matéria é mentirosa, que não existe essa foto, que eu aqui não vou nem pedir o desafio ao Glória de postar essa foto, mas que você só fez crescer meu nome politicamente neste município para uma eleição de 2012 ou de 2016, que em 2012 fui vitorioso e em 2016 vou sair vitorioso da Zona do Oeste, porque o povo do Oeste me conhece. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, engatado no assunto das comunicações parlamentares, antes de encerrar a sessão, eu quero chamar aqui a atenção dos meus colegas vereadores, no sentido de providenciar seus nomes das pessoas que vão ser homenageadas para a sessão, na próxima sessão, no dia 7 de maio das Palmeiras, porque já estamos aí bem próximo do, provavelmente, eu estou falando dia 7 porque geralmente é a menção que é feita, né? Mas vai depender da data em que realmente vai ser a sessão solene, mediante o dia. E que os senhores e a senhora vereadora pudessem trazer esses nomes o mais breve possível, porque a comunicação já foi feita nos seus gabinetes. E antes de encerrar, eu vou deixar não vou falar hoje, vou respeitar a ausência do vereador de novo, porque eu acho que ele teria que se defender. E foi levantada aqui essa questão da pátria, novamente, que eu acho uma bandeira do vereador, como qualquer outro vereador levanta uma bandeira.
cada um tem direito de levantar suas bandeiras políticas. E se ele acha que o caminho é esse, ele tem esse direito, naturalmente, como os demais aqui presentes. E vou deixar para falar sobre esse assunto quando ele estiver presente, que é para ele poder falar e se defender da forma que ele achar que deve, com a sua imunidade. Em relação ao tempo, eu quero só deixar bem claro aos senhores que eu não tenho problema com o tempo. É só os vereadores aqui se reunirem e aumentar o tempo da tribuna, que para mim não é um problema. Eu estou só cumprindo o tempo regimental desta casa, como os senhores vereadores mesmo sabem como funciona. Por isso que nós temos que cobrar o tempo dos vereadores, mas não é nessa presidência está tomando o tempo, nem baixando o tempo de fala de nenhum dos senhores. Até todas as vezes se passa a mais do tempo. Eu acho que as discussões têm que existir mesmo. Como não temos mais nada a tratar, eu agradeço a presença de todos os senhores e senhoras, agradeço a presença da guarda, de um dos procuradores do município, comandante Arthur, da imprensa local, do oficial de justiça José Carlos, que está presente, e dizer aos senhores e senhoras que essa sessão está encerrada, marcando uma nova para o dia 3 de maio, no tempo de 15 horas. Muito obrigado, boa tarde a todos.